Olá, tudo bem com vocês? Então, estão gostando dos vídeos que eu estou falando das situações de vida e os dons do Espírito Santo? Se você está gostando, então compartilha com outras pessoas, para que mais gente possa então ver essas palavras que eu estou chamando de palavras de inspiração e vida. E também se inscreve no canal, aciona ali a notificação para quando a gente tem novos vídeos você ficar sabendo e poder assistir. Comenta aqui também se você está gostando, o que você está achando, enfim, vamos participar para a gente poder divulgar cada vez mais então esses vídeos que falam de palavras de inspiração e vida. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de não é uma situação de vida, mas é algo que a gente faz e às vezes isso acaba prejudicando até nós mesmos e eu diria até que deteriorando. É meio forte dizer isso, mas é verdade. Acaba deteriorando o nosso comportamento diante daquele comportamento que Deus espera da gente. Eu estou falando do vício. O que eu estou chamando de vício? É aquilo que a gente faz sem controle, porque experimentou, porque aquilo agradou, porque foi algo que aparentemente era bom para nós, mas que a gente esqueceu de ver se aquilo realmente agradava a Deus, se fazia parte das coisas que Deus tem como boas para nós vivermos. E aí então, o dom do Espírito Santo, que eu acho que pode ajudar a gente a combater esses vícios, essas coisas ruins que a gente acaba fazendo sem controle, sem até pensar, é o dom do entendimento. E por que eu acho que se a gente tiver esse dom do entendimento vindo do Espírito Santo, a gente consegue combater esses vícios? Porque aí a gente vai perceber que essas coisas que a gente está fazendo sem controle, elas não fazem parte do projeto de Deus, portanto, a gente tem que cortar essas coisas. E aí então eu trouxe aqui uma passagem da Bíblia para a gente começar essa nossa reflexão a respeito do vício e a utilização do dom do Espírito Santo, que é o entendimento. A primeira passagem que eu trouxe aqui é de Marcos, no capítulo 7, pegando os versículos de 21 a 23. Aqui é o seguinte, a gente encontra em Marcos vários pensamentos ruins que estão no coração dos homens. E ele coloca devassidão, roubo, assassinato, adultério, cobiça, perversidade, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Quanta coisa pesada, né, que a gente às vezes tem no coração. Talvez nem tudo, mas e se a gente às vezes tem algum desses? Aí então Marcos coloca que esses comportamentos, esses pensamentos, são na verdade vícios. E vícios que procedem de dentro e tornam impuro o homem. Então, esses vícios, essas coisas ruins, elas vêm daqui de dentro. E é a gente que vai alimentando isso. Não veio de fora, não veio de Deus, não veio do Espírito Santo, mas sim que a gente criou dentro de nós mesmos. E também que não é culpa do outro, não é culpa só do mundo. Porque às vezes a gente fala que esse vício é porque a situação ruim, o momento que levou a fazer essas coisas erradas, mas também está dentro da gente. A gente cultiva e fortalece esses vícios. Outra passagem que eu quero falar para vocês é de Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Aqui está dizendo: nem vos enganeis uns aos outros, vós vos despistes do homem velho com os seus vícios. Então, para a gente se libertar desses vícios, para a gente se livrar desses vícios, a gente tem que se despir daquele homem antigo, impuro, ou seja, abandonar essas coisas. A gente tem que tirar de dentro da gente. Mas como que a gente vai conseguir tirar isso de dentro da gente?
Uma outra passagem que vem de Timóteo 6:11 está dizendo o seguinte: mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Então é a gente se livrar disso buscando coisa boa, é buscar as coisas de Deus. E para a gente buscar essas coisas de Deus, a gente precisa entender que elas fazem parte do projeto de Deus e são boas para nós. E então eu trago aqui outra passagem agora de Coríntios, na 1 de Coríntios 14:14. E olha só como Paulo coloca essa questão do entendimento para a gente. Quer ver? Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. E aí então depois ele coloca o seguinte: então o que fazer? Olha que interessante, né? O que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. Então, a partir do momento que a gente entende o que é importante para Deus, a gente entende as coisas que pertencem ao projeto de Deus, a gente consegue se despojar daquele homem impuro, daquelas coisas ruins, aqueles pensamentos todos bem pesados que eu falei no começo, que estão dentro do homem. A gente se livra disso. Por quê? Porque abre espaço para as coisas de Deus. Então, se a gente abre espaço para as coisas de Deus, porque a gente entendeu que elas são importantes para viver conforme Deus quer que a gente viva, a gente nem tem espaço para viver essas coisas ruins, ou seja, a gente nem tem espaço para os vícios. E aí a gente faz o que de fato agrada a Deus e deixa de lado essas coisas ruins, essas coisas que a gente estava fazendo sem controle, que nem percebia às vezes que estava fazendo. Mas se a gente entende que está no caminho errado e que existe um caminho correto, que é o caminho de Deus, das coisas de Deus, a gente se livra dessas coisas e pode viver segundo aquilo que agrada a Deus, sem vícios, sem coisas ruins, sem coisas pesadas. Vamos tentar fazer essa experiência, vamos tentar buscar o entendimento do que agrada a Deus, do que é de Deus, e aí a gente pode, então, deixar de fazer coisas ruins e, o que é pior, fazer essas coisas ruins sem controle, sem estar nem percebendo o que está fazendo. Isso é vício. Então, vamos nos livrar dessas coisas vivendo no entendimento de Deus. Então é isso, gente. Hoje eu fico por aqui, mas espero encontrar vocês no próximo vídeo falando de mais uma situação de vida e um dom do Espírito Santo para essa situação. Aguardo vocês. Até lá. Um abraço. Tchau.